Shalom, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo bem comigo, já está tudo melhorando. O Senhor tem cuidado de mim, tem me orientado ao que fazer, o que comer, e que eu não caia na bobeira de novo que eu fiz o dia que eu fiquei doente, que ainda não tenho certeza absoluta se isso é um Covid, se foi dengue, porque foram umas 3 coisas que aconteceram. Numa sexta-feira, eu estava limpando a casa, quando terminei de limpar a casa cansada, aí eu pensei, eu vou dar uma passada de pano no corredor, porque onde eu moro tem mais 2 casas, então eu pensei, eu vou limpar ali o corredor, no pé da porta ali e tal. Na verdade eu queria lavar, e eu senti como se Deus estivesse falando pra mim, não lava, joga a água e a sujeira pra fora. Irmãos, eu sei que quem não compreende, tem gente que realmente acha que nós não temos, que Deus não fala conosco, ou se Deus envia um anjo para estar soprando em nossos ouvidos, para estar falando conosco. Deus, ele fala também através, ele fala. E ele realmente cuida dos dele. Ele fala, ele cuida nos detalhes, irmãos. Se você soubesse como é maravilhoso quando a gente aprende a abrir mão de tudo por Deus. Sabe, quando a gente realmente coloca realmente o nosso coração no Senhor e lança fora tudo que não é dele, todas as vaidades, toda ambição, toda ganância, tudo que não agrada a ele. Quando a gente busca fazer tudo isso, o Senhor ele vai cuidando de nós, ele vai tendo misericórdia, ele vai tendo um amor tão grande por nossas vidas, por nossas almas, ele vai tendo um cuidado, ele cuida de nós como se nós fôssemos, sabe, pedrinhas assim, preciosas. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu sinto esse cuidado de Deus na minha vida desde criança. Ah, se não fosse Deus na minha vida. E eu senti como se tivesse falado, lava, joga água, esfrega, puxa, joga tudo lá pra fora e lava, joga tudo lá pra rua, joga a sujeira toda pra fora. E eu pensei, eu tô tão cansada. E já era umas 5 horas da tarde, eu acho. 5 para 6, 5, 6 horas, mais ou menos. E eu queria entrar sexta-feira, eu queria entrar e ir até no pôr do sol, me dedicar mais ao Senhor até o pôr do sol do sábado. E eu já estava conseguindo aos pouquinhos entrar naquilo que eu sei que é do agrado de Deus. E ali eu cansada, eu falei, Senhor, eu vou passar um pano e outro dia eu lavo. Mas eu senti como se Deus tivesse falado pra mim, lava, joga pra fora, joga água, joga, né, fazer as coisas todo o processo de sabão, né, tudo, e jogar fora, joga a sujeira pra fora. E eu trouxe a sujeira pra dentro. A casa tava toda limpa. E geralmente quando eu limpo a casa eu oro, eu unjo portas, janelas, eu oro, eu coloco as mãos. Eu limpo, sabe, a atmosfera. Gente, a gente realmente, a gente tem que santificar o ambiente que a gente vive. Mesmo que de repente da porta para fora não seja, tá ali, tá da porta para fora, muitas malignidades estão passando, mas quando a gente se entrega ao Senhor Jesus, quando a gente realmente ama a Deus de coração, fato e verdade, Deus, ele vai nos dirigindo em tudo e a gente vai tendo discernimento de tudo dentro de nossas casas. As nossas casas passam a ser realmente, tem que ser um pedacinho, um fiasquinho, uma lasquinha do céu, um fiozinho do céu. E aí eu peguei, trouxe o pano para dentro e eu nem me lembrei de colocar luva nas mãos. Fui lavar o pano no tanque, com as mãos sem luva. Só que nesse mesmo dia eu havia comprado uma botinha peruana, muito lindinha também, por um aplicativo. E que eu queria combinar com as minhas roupas, né? Que eu uso, eu gosto muito de roupa indiana, eu tive a segunda loja indiana. E
Mas Deus, ele já tinha tocado. Eu me apaixonei pela botinha. Mas existem coisas que a gente tem que abrir mão, coisas mínimas, detalhes que nós precisamos abrir mão, que nós não sabemos de muitas coisas, mas Deus sabe. Ele sabe como é feito cada fio, ele sabe como é feito um tecido, a trama do tecido. Ele sabe de tudo que nós nunca nem imaginamos. E as coisas de Deus, eu tenho sentido, aprendido, o Senhor tem me mostrado, me feito sentir realmente que as coisas de Deus são muito limpas, as coisas de Deus são muito puras. E eu errei de ter comprado. Quando chegou aquela botinha, eu fiquei maravilhada, linda, linda, fofa. Coloquei uma meia, experimentei, deu certinho. Aí eu senti um cheiro, como se coisa meio que... Ela não tava mofada, tava perfeita, não tinha mofo, não tinha nada, mas tinha um cheiro de mofo. Assim, de longe, é estranho, eu não sei se Deus me fez sentir aquilo, se foi espiritual, ou se estava perto de algum lugar que tinha mofo, coisa mofada. Eu sei que na hora que eu abri a caixa sem pacote, que eu cheirei, eu senti uma segunda, terceira vez que eu cheirei, eu senti uma ânsia de vômito. Mas estava tudo perfeito nela. Linda, lindinha, fofinha. Do jeito que eu gosto muito de botinha, eu gosto muito de roupa assim, pra combinar. E foram 3 coisas que aconteceram. O pano, o Senhor me orientou. Eu tava conseguindo me preparar para deixar a casa tudo no jeitinho para entrar no pôr do sol de sexta, que eu queria guardar pro Senhor até o de sábado. E aí eu deitei um pouquinho. Falei, eu tava muito cansada. Eu coloquei essa bota logo que eu senti isso, eu já fui, lavei ela na mão mesmo, com um balde, com sabão antibacteriano, não sei o que. Enxaguei com sal e vinagre, coloquei dentro de fronha, coloquei na máquina pra centrifugar, coloquei pra secar, um cuidado, um carinho, amor pela bota. Aí eu fui, sentei, deitei e de repente entra um pernilongo pela janela, parecia que ele tinha sido um robozinho, algo enviado assim, que foi direto em mim. Isso não aconteceu só uma vez. Aí esse pernilongo veio direto no meu braço, e na hora que ele veio no meu braço, eu já senti. Na hora. Eu senti, aí já começou a coçar. Falei, eu já fiz aquele carocinho. Ou seja, Deus, ele já havia me avisado. Se foi usando o anjo para falar para mim, se foi ele mesmo, para estar lavando lá fora e não trazendo a sujeira para dentro. O Senhor já havia me orientado, já estava me fazendo sentir a respeito das coisas que vêm de roupas, tecidos e tramas, listrados, estampas, coloridos, de listrados, estampas. Disso já vem um pouco de quando eu comecei a pintar, porque muitas das estampas que vocês veem, que nós vemos em roupas, em fundo de tela, de TV, de caderno, agenda, não sei o que, quando é artístico, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso Deus já havia me mostrado quando eu comecei a pintar. Deus me mostrou muita coisa. E a gente nunca sabe como foi feito e criado aquele desenho, como foi criada aquelas coisas. Assim como nós somos cristãos, como nós entregamos tudo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós consagramos tudo ao Senhor e nós nos deixamos ser inspirados pelo Senhor. Existem pessoas que são inspiradas por outras coisas, que não é Deus, que não é o Senhor Jesus. Ou de repente não acontece isso, mas acontece maldade, tá entendendo? De repente, aonde foi feito e aquele tecido, aonde foi feita a trama daquele tecido, houve muito sofrimento, há escravidão, ou existem várias coisas que podem acontecer enquanto algo é produzido, é fabricado.
seja tecido, calçados, quadros, arte, seja o que for, tudo que tem estampa, tudo que entende, é que nem maquiagem. Você não sabe como foi feita aquelas maquiagens, quantas pessoas sofreram por causa daquilo, para que aquilo viesse a ser produzido. Existe um produto que se coloca em batons, em pós, e blushes, e um monte de maquiagem, várias coisas que se usa no rosto. É algo extraído da terra, algo extraído da natureza, onde pessoas cavam buracos e chegam a fazer até caverna, cavando buraco para poder extrair isso, para vender para pessoas que são bilionárias, que usam disso para fazer maquiagens e aquele marketing tudo, e vende às vezes um produtinho por um preço estrondante. E as pessoas vivem ali trabalhando de forma perigosa, arriscada, realmente colocando suas vidas em risco, né? Pessoas que às vezes acontece de ser soterrado e falecer, porque vão cavando os buracos para encontrar, cavando, e eles não têm tanta, aqueles que não têm tanta experiência, eles acabam realmente fazendo com que isso aconteça. Porque as coisas de Deus a gente não tem que ficar mexendo e usando para o mal, porque tudo que Deus faz é de graça. Tudo que Deus nos deu foi de graça. Deus, ele não cobra, ele não cobrou nada da gente. Quando Deus fez as frutas, quando Deus fez os alimentos, os grãos, quando Deus fez tudo, ele não cobrou nada, ele não. Deus, ele fez a terra. Depois ele nos colocou nela para desfrutar de tudo isso de graça. O que acontece hoje em dia? Por que tanta fome? Por que tantas coisas acontecem? Porque o homem realmente colocou o coração na ganância, na ambição. O homem realmente tem perdido o amor ao próximo. Ele não tem se importado com absolutamente ninguém. Ele não tem se importado. Ele só pensa em dinheiro, em enriquecer, em ganhar mais. Então, tudo que incentiva a pessoa a ficar, não sei o que, milionário, incentivando, toma cuidado, porque alguma coisa atrás, maligna, muito, pode estar ali sendo tramado e usado. Você vê que as pessoas que não têm o dom de riqueza, as pessoas que acabam fazendo coisas erradas, cometendo crimes, roubando, acabam matando, fazendo tantas e tantas coisas por dinheiro, porque alguém colocou aquilo nele, alguém incentivou, alguém quis dizer para ele que enriquecer, ou que para ter algo de marca, ou ter algo não sei o que, caro não sei o que, é prosperidade, é bonito, é prazeroso, vai trazer algo muito... vai trazer namoradas, vai trazer não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado, porque tudo que Deus nos dá é puro, é de graça. A palavra de Deus é de graça. É de graça. A gente não precisa de maquiagem para Deus. A gente não precisa colocar roupas coloridas, a gente não precisa colocar roupas justas, a gente não precisa mostrar os nossos corpos, os nossos contornos. Não precisa. A gente não precisa de nada disso. Deus, ele não nos fez para isso. E pode ter sido 3 coisas. A botinha que atacou, rinite, alguma coisa muito forte em mim, que me derrubou porque eu sei que eu realmente tenho, quando ataca rinite em mim, a única coisa que ataca é mofo. A única coisa é cheiro de mofo, que me deixa muito mal. Há muito tempo não acontecia comigo. Esse negócio do bicho ter me picado, o inseto, eu senti muita coceira aquele dia, e à noite, na madrugada, eu tive febre muito alta, que tava muito calor, e eu tive que pôr as 3 cobertas em cima de mim, muito quente. Eu andei tendo muita febre, muito disso. Porém, muitos sintomas pareciam com Covid. Como a primeira vez que eu tive, não foi só uma, a primeira vez eu fiquei muito assim. Então, assim, eu coincidiu muito, mas eu já tomei, né,
As medicações que eu tomei quando eu tive Covid e tal, 2. Tentei o processo e fiquei oscilando. O Covid eu fiquei 40 dias, eu fiquei 30 dias, fiquei bem, 30 dias. Quando deu 30 dias eu abri a porta de casa, mas eu peguei vento, eu peguei friagem. Aí no outro dia eu tive que ficar mais uns 9 dias, ou seja, eu fiquei num total de 40 dias. Porque é algo traiçoeiro, quando a gente pensa que tá bem, daqui a pouco a gente fica mal. E aqui onde eu moro, eu preciso ficar com o ventilador ligado direto. Então, eu viro o ventilador para a parede, mas eu tenho o costume de pôr de frente para mim, o ventilador é potente, estou tentando ver se eu mudo mando diminuir essa potência, porque eu tenho que ficar realmente com o ventilador, ou então eu preciso trocar, não que seja bem lento, enfim. Fica mais difícil, porque quando eu tô melhor, aí pego um ventinho do ventilador, não tem como ficar sem ventilador aqui dentro, não tem, só quando tá frio e tal, tá? E aí eu ia piorar. Aí eu não sentia fome, não tava sentindo apetite nenhum, não estava conseguindo comer. Aí eu vinha comendo muita proteína de soja, eu realmente estava tentando de novo, não é a primeira vez que eu faço isso, parar de comer carne animal, mas sempre acaba me enfraquecendo muito. E eu passei a sentir nojo também, eu não consigo comer certos tipos de coisas. Deus, ele vai nos dando discernimento, ele vai mostrando várias coisas para nós em vários detalhes. Eu não como mais carne de porco, eu não como mais camarão, eu sinto nojo só de pensar em camarão. Muito Deus tem trabalhado. Então eu acabei enfraquecendo, aí nesse processo todo, aí você enfraquece, comprei frutas, comprei coisas que realmente têm vitaminas, e eu vinha comprando frutas pelo mercado que entrega pelo iFood, e as frutas eu sentia que tinha algo estranho nelas, frutas que não amadureciam direito, frutas que não encostava nenhuma formiguinha nelas, nenhuma coisinha, frutas que não tinham caroço, frutas que tinham um gosto meio, sabe, uma coisa meio estranha. Eu tava comendo muito frutas assim. Isso chegou a acontecer não só uma vez, teve uma vez que eu joguei um monte de manga enorme fora, mas ali não, e a manga ficou vários dias que eu falei, não é possível, o negócio não amadurece, não encosta uma formiguinha, não estraga, e eu já tinha consciência que as frutas melhores, né, as mais docinhas, são aquelas que não tem uma aparência tão, né, são aquelas que de repente tem as manchinhas ali, os negocinhos, aquelas que são pequenas, é como se você estivesse realmente pegando direto lá da terra, né, da árvore, enfim, eu acabei ficando muito fraca. Então eu não sei exatamente, eu não quis ir no hospital porque quando eu tive Covid a primeira vez, a doutora virou e falou, provavelmente você tem que você tá com Covid sim. Mas eu não posso te passar receita, não sei o que. Porém, uma prima que é médica conseguiu com uma amiga que ela já estava fora do país, que passou para minha família. E quando eu tive, eu falei para uma das minhas irmãs, onde ela tinha ainda alguns medicamentos que ela também havia tido Covid, já havia tomado, tinha sobrado, a quantidade que sobrou, que era daquela coisa toda. A outra minha irmã levou pra mim e foi quando eu tomei e melhorei. E depois que foram liberar e os medicamentos, não sei o que, mas assim, eu não tenho certeza se foi o Covid, se foi a dengue ou se foram os três. Então pensa, atacou rinite, sinusite junto, se o bicho da dengue me picou e o Covid me pegou. Então não é fácil, né? E eu ainda não tava com a imunidade muito legal. Então, existem coisas que a gente passa porque a gente é desobediente, né? Porque a gente é teimoso. E eu quero dizer que Deus, ele cuida sim de nós. Não era para ter comprado aquela botinha, não era para eu ter ido passar pano e trazido o pano para dentro para lavar, muito menos lavar o pano sem luva. Não era. E não era para eu ter deitado
cansada, eu tinha que corrido pro banheiro, me jogado debaixo da água e me lavado, né? Tomado banho. E, enfim. E Deus, ele cuida, gente. Graças a Deus, tem 20 minutos que eu tô falando aqui, né, de mim. Mas é coisa que se você, de repente, você fala, ai, mas Deus... Tem gente que enxerga Deus de uma maneira muito superficial. Tem gente que acha que é só ler a Bíblia, ajoelhar, orar, cantar uma música. Existem realmente relacionamentos superficiais. E quando nós conhecemos a Deus e nós vemos... Nós amamos a Deus de fato e verdade, quando nós... Esse relacionamento, essa intimidade com Deus é algo dele para conosco. Realmente Deus, ele tem um amor muito especial por aqueles que eu acho que o inimigo tenta destruir desde o ventre mesmo, sabe? Ele ama, sim, os deles, os escolhidos, aqueles que o buscam, mas aqueles que o inimigo tenta, a gente sente um cuidado, a gente sente... Eu não consigo explicar, mas eu queria que muitos sentissem isso. Eu queria que muitos... Tem muitos que acham que só conseguem ouvir a voz de Deus e falar com Deus quando estão dentro de uma casa de oração, dentro de uma igreja, quando... fazem parte de algum ministério na igreja, que levam títulos... E não é só assim, não. O relacionamento com Deus de verdade é dia a dia. A gente tem uma são várias experiências todos os dias, sabe? São várias experiências e todos os dias vem outras e outras, e Deus, ele nos orienta assim, ele fala como você tem que estar com o seu cabelo, ele fala como deve estar a sua pele, como você deve tomar banho, o que você deve usar, ele fala tudo para nós, ele nos orienta em tudo. Imagina aquelas pessoas que existem, que estão em lugares onde não existem igrejas, onde não existem pastores, onde não existem nenhuma pessoa, não existem pessoas que possam nos orientar. Mas eles têm realmente, eles são pessoas de Deus, Deus ele olha por eles, Deus... Como você acha que essas pessoas, muitos desses serão salvos? Por quê? Como? Até mesmo de outras religiões que não seja o cristianismo, que não seja, de repente, o que você acha que somente vai salvar? Deus, ele cuida. Aqueles que têm religião, que é Deus, realmente o Deus verdadeiro, que de repente, mesmo que não acreditem que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, Deus, ele também é com eles. Você acha que Deus não orienta eles? Deus orienta. Às vezes você fica se pegando o que o pastor fala, o que o diácono fala, e de repente você pode ser que esteja sendo enganado. Ou se pode ser que de repente lá na frente você possa vir a se decepcionar e querer sair da presença de Deus por causa da falha dos homens, por causa do relacionamento que pessoas têm com Deus, que não é um relacionamento verdadeiro, não tem intimidade com Deus. E você acaba saindo e se desviando e se lançando num escorredor para cair numa piscina cheia de pecados. E Deus, ele cuida de nós, ele fala conosco. E muitas coisas a gente tem que abrir mão, a gente tem que tirar os nossos corações. E se Deus está falando para parar, se Deus fala pra gente não usar mais tinta no cabelo, eu não coloquei a cor natural, porque eu não quero mais pôr tinta nenhuma, vai ficar assim. E não é a primeira vez que isso acontece, só que essa vai ser a última. Meu cabelo estava enorme, era assim que Deus queria. Deus estava deixando lindo meu cabelo. Eu estraguei mais uma vez, mas Deus já havia me orientado, e não só uma vez. Maquiagem, várias vezes eu quebrei maquiagens. Várias vezes eu joguei maquiagens no lixo.
tornei a usar, dessa vez eu desfiz. Eu fui fazer procedimento, tá? Eu tenho, aqui tá com o produto, acabou com a minha pele. Eu já envelheci, passei tanta coisa nesses últimos meses que colaboram para isso. E olha isso aqui, é coisa que eu não sei se vai sair. Mas você acha que Deus queria isso? Olha o produto aqui. Deus, ele não queria isso. Eu fiz, não queria. A gente não precisa disso. Deus me orientou, Deus orienta. Mas a gente não dá atenção. E a gente acaba sofrendo consequências, passando por sofrimentos desnecessários, porque a gente não escutou a voz do Senhor, porque a gente não obedeceu ao Senhor. Deus fala. Que Deus fala, Deus fala. Que Deus orienta, Deus orienta. Olha, não coma. Eu passei por uma experiência num dia. Eu não ia falar essas coisas aqui, e tá se estendendo. Eu não tava, meu estômago não tava bem, eu desde pequena sempre tive problema de estômago. Eu sempre passei muitas coisas quando eu era pequena, eu lembro quando eu era criancinha mesmo, até umas 6, 7 anos, 8, eu tinha enxaquecas terríveis, eu tinha febres altíssimas, onde os médicos não conseguiam descobrir o que era. Eu me lembro, eu criança, minha mãe me levando, meus pais me levando para pronto-socorro e a médica me colocando só de peça íntima em cima de uma cama, me cobria com lençol, pegava um balde cheio de água com álcool e jogava em cima de mim. Era uma cama com colchão assim encapado de plástico, eu me lembro direitinho. Para baixar a minha febre, porque a febre estava altíssima e eu estava a ponto de ter uma convulsão. E eu lembro que o meu pai falou uma vez que ele havia feito até um voto com Deus para que aquilo acabasse, porque não entendia. Hoje eu entendo que, enfim, Deus ele cuida. E você que está gestante, você tem que ter cuidado com o que você come. Tudo que você toma, o que você come, o que você faz, você precisa ter cuidado. Se de repente você está pensando em fazer alguma coisa contra o que está dentro de você, o seu filho que Deus colocou, não faça. Não faça, porque essa criança ela pode sofrer também por causa disso, da sua tentativa. Porque quando não é concluído, muitas coisas não muito legais podem acontecer na saúde dessa vida. Enfim. Aí eu lembro que eu não estava com o meu estômago muito bem. E o Senhor falou para eu comer fruta. Eu não comi comida aquele dia. O Senhor mandou fazer uma fruta. Aí o Senhor me orientou, ó, coloca não sei o que, coloca não sei o que, coloca não sei o que lá. Eu fui colocando, quando eu vi, eu falei, o Senhor tá querendo que eu coma uma salada de fruta. E ainda espremi a laranja depois no final. E ali deu uma alívio, ali foi maravilhoso. Olha como as coisas de Deus são. As coisas de Deus são muito naturais, sabe, gente? Esse negócio de ficar comendo um monte de porcaria, ficar comendo salgadinho, bolacha, não sei o que, você tem que se orientar. Você acha que o inimigo, ele se alegra com os alimentos naturais, abençoados, realmente dados por Deus? Ele quer acabar com um todo, você acha que ele vai fazer o quê? Sangue de Jesus tem poder. A gente precisa realmente pedir para que Deus nos dê mais discernimento, que Deus nos mostre mais, que Deus fale mais conosco, que nos oriente mais e dar ouvidos, saber quando é Deus e saber que as coisas de Deus realmente são assim. Por que a gente vai colocar esmalte? Não, eu amava usar vermelho, café, não sei o quê. Por quê? Deus não se agrada. Porque não faz bem pra gente. A nossa unha precisa respirar. Nós temos a cutícula aqui, ó. Essa cutícula protege de doenças. Na época da pandemia, na época do Covid, nós não tínhamos que passar álcool o tempo inteiro. E eles orientavam para não ficar fazendo unha e não sei o quê. Deus, ele sabe de todas as coisas. Quantas e quantas vezes Deus me orienta de coisas
E depois eu acho algum médico que não tem medo do sistema e fala o que realmente cura, o que nós temos. Aí eu falo, olha só, Deus é o médico dos médicos mesmo. Deus é cientista, Deus é criador, Deus é pai, Deus é Deus. Deus é o médico dos médicos, Deus é cardiologista, Deus é tudo. E antes de eu ouvir um profissional diplomado aqui da Terra, Deus já havia me orientado. E eu estava com uma micose na unha do pé. Essa micose ela se estende por anos e anos. Como eu trabalhava em shopping, eu usava sapato social, fechado, bota e tal. Enquanto eu usava sapato sem meia, eu acho que isso ajudou muito. E ficava fazendo a unha, e aquilo era superficial tirado, né? Tipo, por cima. E sempre tomando, e não tinha tempo de trabalhando em correria, não sei o quê. Não se importava tanto, tomava remédio, achava que tinha curado. Aí daqui a pouco voltava de novo, tomava remédio de novo. E esses remédios atacam muito o estômago, atacam fígado e não sei o quê. Essa unha eu já cheguei a perder ela. Aí ela nasceu de novo e o negócio de novo apareceu. E uma luta. Aí teve um dia eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, cura minha unha, eu não aguento mais esse negócio. Quero pôr uma sandália, quero pôr um chinelo. Eu usei tanta sandália, eu gostava tanto de chinelinho de couro, rasteirinha, coisinha assim. Eu não posso usar e fica esse negócio me incomodando. O Senhor me mandou colocar óleo de soja. Eu estava com uma coceira aqui também, ó, nessa parte da cabeça, e o Senhor também me mandou colocar óleo. O Senhor tinha me orientado para comprar óleo de cabelo, mas depois o Senhor me orientou a colocar óleo mesmo, que eu tinha dentro de casa, que era o óleo de cozinha. E eu passei a colocar. A primeira vez que eu coloquei, eu andava sentindo muita coceira e eu senti um alívio muito grande no meu couro cabeludo inteiro. Foi tremendo. Depois Deus falou para colocar a mesma medida de óleo de vinagre. Gente, Deus é tremendo. Ele quer cuidar, Ele quer que a gente cuide. Deus, Ele cuida do nosso cabelo. Olha só. A gente vai passando a ter discernimento de tantas coisas dentro de casa. A unha, tô pondo óleo, tá sarando. Eu comecei a colocar óleo com bicarbonato de sódio. Mas tem que pôr toda hora que tomar banho, sempre que tomar banho. Tá sarando. Eu não vou mostrar aqui, eu vou mostrar quando estiver prontas, talvez. É uma coisinha de nada. Deus, Ele sabe de tudo. E eu estava incomodada dentro de casa, com muitas coisas dentro de casa que era da minha mãe, dos meus pais, que era da minha mãe. E aquilo me incomodando. E eu, ai, mas o que é isso? Eu entrava no quarto, eu tinha sentido isso, aí tinha parado, tinha algumas roupas que eu tinha que ter tirado e queimado. Que o Senhor falou, me orientou também. Tem o vídeo aí, mas eu não mostrei o vídeo fazendo todo o processo, porque é uma marca mundial, é uma marca muito conhecida onde eu trabalhei. E as pessoas que trabalham lá são maravilhosas. Porém, tem todo esse negócio que eu falei ali atrás. Peça de R$2.000 e coisa assim. Se eu mostrasse queimando, mesmo que eu não estivesse mostrando, mesmo não mostrando a etiqueta, mas pessoas que usam e veem, vai saber, pessoas que trabalharam, se chegaram, enfim. Deus, Ele não quer isso, Ele não quer confusão. Ali eu já tirei, já tinha queimado, e continuava sentindo incômodo. E entrava nesse quarto, desse guarda-roupa, essa cama me incomodando. Essa cama é o que mais me incomoda. O colchão me incomodava muito desde os primeiros dias que eu peguei esse colchão, que eu dormi nele a primeira vez. Eu sentia como tivesse cobra, desse não, que não tá mais aqui. Glória a Deus. Mas eu sentia como se tivesse cobras, ratos andando dentro do colchão. Era um colchão bem grosso, de mola ensacada, que a minha mãe, eu não sei se ela comprou ou se ela tinha ganhado esse colchão, mas eu sei que a cama ela ganhou, esse guarda-roupa também ela ganhou. Ela tinha mais um guarda-roupa, tinha mais um outro guarda-roupa que ela usava, esse ficava no quarto de fora.
Mas a cama ficava lá no quarto, mas ela tinha um outro guarda-roupa também. Enfim. Essa cama, minha mãe já reclamava dela. Ou seja, Deus ele já mostrava pra minha mãe que tinha alguma coisa estranha nessa cama. E essa cama sempre me incomodou. O colchão eu desfiz, graças a Deus, quando eu tirei daqui foi um alívio. Comprei um fininho, simplesinho, que eu não ligo. Por mim, eu pego o colchão e jogo no chão. E essa cama, eu só não fiz isso ainda porque eu já tive experiência assim de dormir praticamente no chão sem colchão, só com um negocinho de casca de ovo, né, que fala. Que eu fiquei muito mal dormindo no chão e por isso que eu ainda não fiz isso, mas o colchão que eu tô, ele não é tão fino assim, ele é mais ou menos assim. E essa cama eu já tinha orado, repreendido, desmontei os negócios que tinha em cima dela, em cima, que é umas bolas, as coisas. Eu olhava pra essa cama e dava um negócio estranho. Aí eu fiquei pensando, se essa cama foi feita, quem fez essa cama? Por algum artista ou alguém que consagrou alguma coisa, ele foi inspirado por alguma coisa que não seja Deus, né? E eu ficava questionando e falando com Deus, meu Deus, que essa cama, e me incomodando. Tem uns detalhezinhos nela ali, uns negocinhos, sabe? Que até chega a rodar. Que tinha uns negocinhos dourados. E esses últimos dias estavam incomodando muito. Depois que eu fiquei doente, eu fiquei muito mais incomodada e querendo desfazer desse guarda-roupa, que é madeira mesmo, é bom. A cama madeira mesmo, pesada, é boa. Mas ocupa também muito espaço, é de casal, eu não gosto, eu queria de solteiro. E o Senhor me orientando, o Senhor foi me dando discernimento. Aí eu tirei as maçanetas, os puxadores que tinham nas portas do guarda-roupa, nas gavetas, e limpei ele todo com álcool e um desinfetante de lavanda. E fui espirrando e fui limpando por dentro, eu tirei tudo de dentro, fui limpando, organizando, desfiz de muitas roupas, separei, tirei cobertas que eram do meu pai, lençóis, coisas. A minha mãe, ela tinha muita coisa, tinha coisa que ela comprava, tinha muita coisa que eram restos. Eram coisas que minhas irmãs davam para ela quando elas trocavam, né, de coisas, acabavam dando quando eu tinha muita coisa. Minha mãe tinha muita coisa que era resto, e o Senhor falava muito isso comigo, é resto. Sua mãe tinha muito resto, muito resto. A minha mãe vivia de restos, em muitos sentidos, tá entendendo? Quantas coisas a gente não vê, não ouve, mas se a gente tivesse uma intimidade maior com Deus, Deus ele nos mostraria. Enquanto minha mãe estava viva, ela comprava muita coisa, tinha muita coisa, mas muita coisa que ela tinha realmente era resto. Mesmo, tadinha, ela tinha uma aposentadoria de um salário mínimo. Ela só se aposentou por causa do câncer que ela teve a primeira vez. E ela pegava o dinheirinho dela, ficava comprando umas coisinhas assim pra dentro da casa dela, mas a maioria das coisas eram realmente. E o Senhor foi ali falando comigo. E eu limpei esse guarda-roupa e desinfetei, comecei a orar e repreender, e afastei ele da parede, limpei tudo no chão, passei o pano, e atrás dele espirrando também, e de repente eu sentindo que tinha algo, o Senhor me orientando, eu peguei o óleo de unção e comecei a ungir atrás do guarda-roupa, em vários cantos, e repreendendo se tivesse feito, se intencionalmente alguém fez alguma obra maligna, seja na madeira, seja na fabricação, seja na loja, e quem doou, quem deu de presente esses móveis para minha mãe, se tivesse feito algo intencionalmente para levar maldição, levar coisa para dentro da casa deles, ou de alguma forma que fosse queimado, desfeito, em nome do Senhor Jesus. E ali eu comecei a repreender e me arrepiei muito, foi um arrepio muito forte, eu senti um arrepio de, sabe, cânfora, eu senti algo assim, era muito pesado. E quando eu afastei, até agora falando, eu sinto um pouquinho do arrepio.
mas não chega nem se compara o que eu senti naquele dia, naquele momento. Eu senti como se um animal, alguma coisa desse tamanho, mais ou menos preta, tivesse saído de trás do guarda-roupa, ou saído daqui, andado, foi pra debaixo da cama, tipo assim. Mas depois também eu ungi a cama e repreendei. Mas na cama ainda tava me incomodando, alguma coisa me incomodando. Tudo que é dourado, assim, tudo que é muito brilho, eu sempre gostei muito, até usava nas telas dourado, eu achava muito bonito. Na tela eu posso voltar a usar de novo. Que Deus também me inspira quando eu pinto. É muito difícil, mas quando queria voltar ao tempo que eu pintava direto. Mas eu gostava muito de coisas assim, coloridas, douradas e coisas assim, artísticas. E Deus, ele tem me mostrado muito, me orientado muito, de eu chegar a sentir ânsia, sentir enjoo, ânsia mesmo, sabe? Esses dias que eu fiquei assim, eu sentia muito, eu ia pra vomitar muito, não somente pelo que eu tava sentindo fisicamente, mas essas coisas do discernimento, esses 30 dias, que já deve ter 30 também, que eu fiquei ruim assim, eu tive um trabalhar de Deus, eu tive, sabe, Deus, ele me deu muito discernimento do que há dentro de casa. E tinha os negócios dourados, nesses negócios que rola, que fica assim na cama. E eu não vou vir agora, porque depois é tão difícil pra mim pra controlar eu não sei mexer direito aqui enfim. E eu tinha que tirar aqueles negócios dourados. Aí eu fui e vi que tinha. Eu pensei, vou ter que quebrar, né, pra tirar. Aí eu vi que tinha um risquinho no meio, e quando eu enfiava a unha nesse risquinho, ele se desmontava, né? O primeiro que eu fui, desmontou, eu falei, olha só, encaixado. É um anel, assim, largo, assim, na vertical, assim, comprido, que ficava abraçado em cada pauzinho, cada coisinha lá que roda. E fui abrindo e tirando. E dentro deles tinha um pó estranho, como se fosse uma poeira de mofo seco, uma coisa estranha. Pode ser do tempo, da poeira, que se acumulou fungo, secou, não sei o que, sabe? E um deles estava bastante. Ou seja, eu tinha costume de deitar, colocar minha cabeça no travesseiro, parte da minha cabeça ficava nesses negócios, encaixava direitinho assim, ficava rodando, ou seja, esse pó, esse negócio estava indo pro meu couro cabeludo. E olha o que Deus estava fazendo. Deus tinha mandado eu colocar óleo na minha cabeça, no meu couro cabeludo, e eu não entendia. Será que é o shampoo? Achava que era o shampoo. Achava que era, será que eu tô com sarna na cabeça? Será que não sei o que, que não sei o que. Deus, ele orienta em tudo. Deus, ele cuida de nós em tudo, gente. Absolutamente tudo. A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que realmente entregar a chave da nossa vida em todos os sentidos, nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas mãos do Espírito Santo. A gente tem que falar, Senhor, eu entrego a chave da minha vida em absolutamente todas as áreas, em todos os sentidos, nas tuas mãos, ó Deus poderoso. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor Jesus, a chave da minha vida em todos os sentidos, em todas as áreas, nas tuas mãos. Porque o Senhor cuida com carinho, Ele vai orientando, Ele vai mostrando o que tem, o que não tem, o que você tem que fazer, o que você não tem. Ele vai te dando a cura, Ele vai te dando o alimento, Ele vai te dando o diagnóstico, Ele vai dando, como que fala? Quando faz um remédio, alguma coisa, ele vai dando o remédio, Ele vai dando a receita, Ele vai dando a solução. Ele vai dando tudo. E tudo que é natural, tudo que é puro é dele. É dele. Eu tive um namorado que era cardiologista, ele se formou primeiro em ginecologista, depois cardiologista. Ele tinha laboratório e ele defendia muito a natureza. Era um profissional muito, muito conhecido em São Paulo. Principalmente por outros doutores que se aconselhavam muito com ele. E ele tem os livros dele por aí, ou enfim, seria útil para você também. Deus, ele orienta.
Quando a gente não tem condições de comprar um livro, alguma coisa assim, ou a gente entra nesse relacionamento com Deus, Deus ele nos orienta em tudo. A intimidade com Deus, quando a gente realmente busca intimidade com Deus, quando a gente busca ser verdadeiro e sincero com Deus, quando a gente assume os nossos erros, a gente admite todas as nossas falhas, quando a gente se coloca no lugar de nada, Deus ele realmente se volta para nós. Deus ele conhece o nosso coração, ele pode ouvir os nossos pensamentos, ele cuida de nós. O nome desse doutor, esse meu ex-namorado, é Dr. Lodershenk. Na época que eu namorei com ele, eu trabalhava no shopping Plaza Sul, na loja Mr. Kid. Eu conheci ele lá. E atendi ele lá nessa loja. Enfim. Foi um namoro curto, porém eu aprendi muita coisa em relação a muitas coisas. E depois mais ainda. Hoje ele não está mais entre nós, infelizmente. E existe um livro que chama Fórmulas Magistrais Chinesa. Esse livro é uma bênção. E ele falava para mim, Rose, a cura para todas as doenças. A cura para todas as doenças estão na terra, nas ervas, estão na natureza. Deus, ele fez, antes de surgirem as doenças, ele já fez todas as curas de graça para nós. As fórmulas. Você consegue entender que as coisas de Deus são muito limpas? Que não existe isso não, as coisas de Deus. De graça recebeis, de graça dais. E eu me entristeço muito quando enfim, deixa pra lá. Eu sofro muito, eu choro quando muitos não compreendem e fica muito transparente, muito visível aos nossos olhos. Mas as coisas de Deus a gente não precisa comprar, a gente encontra de graça. Enfim, olha só o que estava acontecendo. E Deus estava me orientando, eu já tinha me orientado para passar o óleo na cabeça, no couro cabeludo, no cabelo, porque estava passando aquele pó para minha cabeça. O negócio estava ali escondido. Eu nunca ia saber. Passava, limpava, não abria, mas eu via que tinha uma coisa errada e tinha mais coisas, não foi só uma coisa nessa cama. Mas eu chorei, ungi, as coisas que eu sentia, as coisas no colchão, graças a Deus eu desfiz, a cama, eu não sinto mais o que eu sentia, eu vi que algo foi para debaixo, mas eu orei, repreendi. São móveis que eu queria muito desfazer deles, porque eu imaginava, fizeram alguma coisa, depois que eu tive esse discernimento todo que Deus me mostrou, fizeram alguma coisa para destruir a minha mãe, nesses móveis. Então, se eu doar eles para outras pessoas, não vai fazer mal para outras pessoas, porque foi feito intencionalmente para minha mãe. O colchão não tinha mais como usar. Eu espero que realmente tinha, que se coloca, tem os dias que o cata-bagulho, não sei o que passa, né? Para pegar. Eu não queria vender, eu não queria, até uma vez tentei vender, mas depois eu desisti, não, porque eu via que realmente não era coisa pesada. Então as coisas que você tem dentro da sua casa, que você sabe que tem alguma coisa muito pesada, peça para Deus orientar. Muitas coisas a gente tem que destruir. Deus, ele não vai querer que a gente coloque bolsas de grife, coisas caras, roupas caras, que foram feitas por artistas que têm aliança com o que não é Deus, com o que não é de Deus.
aonde geralmente quando isso acontece é sangue derramado. Eu tive que queimar peça caríssima, 2 peças caríssimas, porque Deus, eu ia dar para minha sobrinha, e eu gostava muito dessas peças. Embora não estivesse mais, eu engordei, cheguei a engordar muito, agora estou emagrecendo, emagreci um pouco, preciso emagrecer muito mais ainda. A minha sobrinha ficou muito feliz, muito alegre. Mas eu falei, no outro dia, Deus falou para mim, olhando para as peças, o Senhor falou para mim, sangue de crianças foram derramados. Para essa marca. Então, toma cuidado com a sua ganância, a sua ambição. Eu quero ter algo de grife, algo de... Toma cuidado. Em nome de Jesus, gente, eu não ia falar essas coisas, eu ia falar outra coisa aqui. Mas eu falei para Deus tomar minha boca hoje. Eu falei, Senhor, usa minha boca. Geralmente eu falo pro Senhor usar, mas são poucas as vezes que eu falo como eu falei hoje. E tirei lençóis, tirei cobertas, mantas. Eu já tinha dado muita coisa, mas minha, que eu tinha também de 2 coisas que me davam. E tá ali, a sala tá com 3 sacos cheios, sacos de lixo grande, cheio. E eu não preciso de muito. Se eu tiver 2 lençóis, 2 fronhas, a minha parte do guarda-roupa é bem pequenininha, tem poucas, não são muitas, são poucas peças, não preciso de muito, não preciso muito de nada. Já me desfiz de muitos calçados, não preciso de muito. Louça, as coisas que eram da minha mãe, eu quero me desfazer mais coisas lá, tem muita coisa, é só uma, só moro sozinha, não preciso muito. Se eu tiver 2 garfos, 2 colheres, 2 facas, se eu tiver, não preciso muito. A gente precisa realmente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz dele, para que nós tenhamos o discernimento das coisas do Senhor. Você não precisa ir no hospital, você não precisa ir na farmácia. Deus, ele te orienta em tudo. E ele já tem tudo pronto. Mesmo antes de nos fazer, de nos criar, ele já tinha a solução para muitos dos nossos problemas. Nós só precisamos deixar o mundo de lado, nos separar do mundo, nos separar do pecado, abrir mão de muitas coisas, principalmente do nosso orgulho, do nosso eu, da nossa vaidade. Tá entendendo? Eu não sou pastora, eu não sou diaconisa, eu não sou, não. O Senhor me deu o dom de revelação desde criança. E eu sei que algumas coisas a mais, mas eu não quero carregar título, porque eu sou muito pequenininha e eu preciso da minha salvação. Eu ia vir aqui para falar o seguinte. Escuta. Vai ficar umas 2 horas de vídeo aqui, mas espero que seja para abençoar a sua vida, a sua mente, seu coração, o seu relacionamento com Deus. Seja um farol. Antes do surgimento do radar, da navegação por satélite e dos sistemas de GPS, os faróis eram vitais para evitar que os navios se chocassem contra rochas, cardumes e enseadas. Construir faróis é uma das tarefas mais nobres de um ser humano. Desde o início das navegações, familiares e amigos acendiam fogueiras durante a noite para guiar os marinheiros e navegantes de volta para casa. George Bernard Shaw disse:
Não consigo pensar em nenhum edifício construído pelo homem que seja mais altruísta do que um farol. Eles são construídos apenas para servir, e o evangelista D.I. Moody comentou: faróis não acendem canhões para chamar atenção para a sua luz. Eles apenas brilham. Jesus usou essa figura de luz para descrever nosso papel em seu reino. Ele disse que nós somos a luz do mundo, após declarar-se a verdadeira luz. Portanto, somos como um farol, tanto interna quanto externamente. A primeira parte elaborada para um farol é sua função interna de geração de luz. Os primeiros faróis faziam uso de uma chama que deveria ser constantemente alimentada e vigiada. Depois, a luz elétrica começou a ser usada e ultimamente o laser. Mas mesmo assim, essa luz deve ser internamente projetada. Nós também, como seguidores de Jesus, projetamos uma luz interna, uma expressão visível de um ser interior que está sob o controle do Espírito Santo. O outro aspecto de um farol moderno é que ele também possui um refletor externo. Após anos de aperfeiçoamentos, lentes giratórias foram desenvolvidas para refletir a luz gerada internamente, para que alcance uma distância maior em meio à escuridão. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós também refletimos a luz da justiça em meio às trevas. E finalmente, faróis nos lembram do amor de Deus, como a brilhante luz de um farol. Seu amor se estende, dissipando a escuridão de qualquer tempestade. É da revistinha que eles sempre mandam da missão Portas Abertas. Eu ia ler sobre um testemunho aqui de uma irmã. Era isso que eu ia fazer. Mas Deus quis que fosse assim. E eu vou deixar essa palavra aqui também. Salmos. Leia com calma e tenha discernimento, a sabedoria, a humildade de compreendê-la. Salmo 32. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não me encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Olha, uma das coisas que eu estou aprendendo, porque às vezes a gente acaba falando demais. E principalmente quando a gente quer passar algo de Deus, a gente tem que estar completamente despidos de nós mesmos. Completamente despidos de toda frustração, de todo trauma, de todo eu, de todo orgulho, de tudo. Vaidade.
O ímpio tem muitas dores. Voltando nesse versículo. Não, peraí. Eu não quero mais usar um óculos e eu tô fazendo de tudo para não usar. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Posso fazer uma oração? Vou deixar uma oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai eterno, te peço perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, iniquidades e transgressões. Lanço sobre ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, medos, covardias, todas as faltas de, às vezes que agimos de falta de sabedoria, Senhor, que nós muitas das vezes não ouvimos a sua voz, não entendemos a sua direção, Senhor, não compreendemos, Senhor, o discernimento que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus eu te peço, tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia de nossos erros, nossas ignorâncias, tenha misericórdia, Pai. Oh, meu Deus, lanço sobre ti, Senhor, tudo que não tem que estar em mim, que precisa estar em tuas mãos para que o Senhor venha destruir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, eu te agradeço por tudo, absolutamente tudo que o Senhor permite em nossas vidas, permite em minha vida, tudo que o Senhor me permite passar, Senhor, porque tudo tem me edificado e me levado para mais perto de Ti, a cada instante, a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço por todas as vidas, de todos os inscritos deste canal, de todos os visualizadores deste canal, todos aqueles que realmente, Senhor, a quem chegou essas imagens. Senhor, purifica-os, santifica-os, dai-lhes sabedoria cada dia mais, como dai discernimento, dai mais de Ti, como o Senhor tem feito comigo, Senhor. Senhor, que a cada dia mais todos possam buscar e querer e desejar mais a Ti, mais a salvação, mais dos céus, mais de Ti, Senhor. Que possam querer, Senhor, porque mesmo que Te busque, mas que não tem, quando não existe esse desejo verdadeiro, intenso e grandioso de querer a Ti, querer a salvação, querer estar perto de Ti, Deus. Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, as coisas não se tornam tão especiais como são quando nós o fazemos. Pai, entra na vida de cada um, aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão aflitos, necessitados, depressivos, oprimidos, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, em hospitais, internados, aqueles que estão desenganados, aqueles que estão em UTIs, aqueles que estão dependentes de medicamentos, aqueles que estão aprisionados, Senhor, em doenças, aqueles que estão, Senhor, aprisionados em coisas que o inimigo lança sobre seus ouvidos e suas mentes, que sejam dissipados pelo poder, pelo Teu poder todo-poderoso. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que seja eliminado, lançado no inferno, em o nome de Jesus, que todo engano do inimigo seja dissipado na vida de todos, na casa, que não fique nenhum vestígio, Senhor, daquilo que não é Teu, Senhor, dentro da casa deles, que eles possam eliminar, que eles possam conseguir se desprender daquilo que de repente eles amam muito, eles são apaixonados, eles admiram muito, que eles possam se desfazer disso que eles precisam tirar de perto deles, eles precisam romper, eles precisam eliminar, eles precisam queimar, que assim os façam, Pai. Pai, tudo que o Senhor faz é perfeito, é puro, tudo que o Senhor faz é limpo, é agradável. Oh, meu Deus, é tão maravilhoso quando nós começamos realmente a todos os dias buscar a santificação em tudo em nossas vidas. É tão maravilhoso, Pai, quando o Senhor está conosco, quando o Senhor não nos deixa cego, quando o Senhor
tem todas as soluções, Senhor, para nós, até nos mínimos detalhes, Pai. O Senhor foi o nosso Criador, é o nosso Criador. O Senhor que nos fez, o Senhor sabe exatamente cada detalhe do nosso corpo, de cada fio de cabelo. A tua palavra diz que é contado. Senhor, que nós possamos crer mais em Ti, Senhor. Que possamos confiar mais em Ti, Senhor. Quando o Senhor falar algo, que nós não venhamos fazer o contrário, outra coisa achando que nós estamos certos, que não é o Senhor que está falando. Não permita que isso aconteça, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Que nós possamos discernir e obedecer, meu Pai. Como a Tua palavra diz, que melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor realmente tem todas as soluções para as nossas vidas. E o Senhor não pede nada em troca. Nós só precisamos Te amar mais e mais, porque quando nós Te amamos, nós Te adoramos. É tão maravilhoso. E o Senhor já recebe como uma forma de gratidão. Quando nós amamos ao Senhor, automaticamente nós nos livramos de tudo aquilo que não faz parte de Ti. Quando nós realmente amamos ao Senhor, nós não cobramos nada pela palavra. Assim como nós recebemos, Senhor, tudo de graça, a gente também passa tudo de graça. Porque nada no mundo espiritual é vendido. Porque a cura que o Senhor nos dá não é vendida. A palavra que o Senhor nos dá não é vendida, Senhor. Sim, meu Pai, as profecias, as revelações, nada é pago. É tudo de graça. Entre nos corações, nas mentes, na saúde, entra na casa. Dá força e coragem para aqueles que estavam se enganando com as ilusões desta terra, com as vaidades, que Ele possa abrir os olhos, ser corajoso e se desfazer de tudo aquilo que não é teu. Seja invisível ou visível. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todas as famílias com Teu Espírito Santo, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua palavra. Em nome de Jesus, olhe pelo nosso país, olhe pelos nossos animais, meu Pai. Os nossos, Senhor, que na verdade são seus, mas que nós deveríamos cuidar com responsabilidade, amor e carinho. Meu Deus, em nome de Jesus, cura, salva, Pai, liberta, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que estão no engano, que eles possam se voltar a Ti, em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe, em nome de Jesus.